Bom dia, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje e que possamos estar amando ao Senhor, servindo de todo o coração e, e buscando uma vida de santidade plena no nosso dia. Amém. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a brevidade da nossa vida. Tiago, em Tiago 4, ele fala que 4:13, que a nossa vida ela é como uma neblina, né? Que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Então, a nossa vida passa rapidamente. Quando nós nos damos conta, nós já estamos velhos e doentes e muitas vezes ainda tem aquelas pessoas que morrem cedo. Então, nós precisamos atentar para como nós vivemos a nossa vida. A nossa vida, ela deve revelar Deus, revelar Jesus, revelar a nossa fé. Nós não devemos viver conforme o mundo, porque o mais importante para nós é a eternidade. Aqui as coisas passam rapidamente. Aqui, muitas vezes, temos dificuldades e muitas tristezas, muitos aborrecimentos. Mas na eternidade com Jesus, nós viveremos para sempre em alegria e harmonia. Por isso, nós devemos investir na nossa vida. Em Tiago 4:11 está escrito: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Nós não podemos ser juiz das outras pessoas. Nós devemos ser juiz da nossa vida. Nós devemos ver o que está errado no nosso dia, na nossa caminhada. As outras pessoas nós deixamos para que o Senhor Deus as julgue. Não somos nós que julgamos as pessoas, é o Senhor Deus. Então nós julgamos a nós mesmos para consertarmos os nossos caminhos, porque os nossos caminhos devem ser permeados de virtudes. Nós devemos desenvolver virtudes nos nossos dias. Nós devemos agradecer a Deus o dia que nós temos para viver, a vida que Ele preparou para nós, e em contrapartida nós devemos buscar a santidade, viver em santidade, não como nós queremos, mas viver como Deus planejou para que nós vivêssemos. É assim que nós devemos buscar a nossa santidade, buscar a nossa fidelidade ao Senhor. Se somos fiéis, o Senhor também é fiel para conosco. Saul, nós vemos lá em 1 Samuel a história de Saul. Saul era um homem comum do povo. Ele mexia com gado, né? Trabalhava junto com seu pai. E o Senhor Deus ordenou a Samuel que fosse lá e ungisse Saul como rei do povo. A partir daí, Saul, que era uma pessoa desconhecida, passou a ser o rei de Israel. E ele tinha toda a capacidade que Deus dava a ele através do Espírito de Deus que estava sobre ele. E ele tinha toda a capacidade para fazer um bom reinado. Porém, na metade para o fim do seu reinado, ele desobedeceu ao Senhor. O Senhor Deus disse que numa determinada guerra que não era para levar nada, nenhum despojo, não era para levar nada, não pegar nada do inimigo. Mas ele permitiu que o povo pegasse. O Senhor, quem tinha condição de fazer
sacrifício era somente o profeta. Ele resolveu fazer sacrifício. Então, Saul desobedeceu ao Senhor. E por isso ele perdeu o seu reinado. Quem seria o rei posterior a ele? Seria seu filho, Jonatas, seu filho. Mas como ele desobedeceu ao Senhor, ele perdeu o reinado, lógico que não em vida, só depois que ele morreu, né, que ele ficou sem o reinado, mas ele já sabia que seus filhos não iam reinar, e o reinado dele passou para Davi. Então, nós achamos que nós sabemos muito, que nós podemos tudo, que nós podemos desobedecer ao Senhor, que aquilo vai ficar sem nenhum problema. Não, a consequência vem. Desobedeceu, vem a consequência. A nossa vida deve ser vivida para agradar ao Senhor, para aprender cada dia mais, para louvar ao Senhor com a nossa vida e não praticar desobediência, porque a desobediência traz consequências graves para a nossa vida. E já que nós temos uma vida que vai passar rapidamente, então nós devemos nos consertar com o Senhor Deus. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com a vinda de Jesus. Mas nós devemos entender que a vinda de Jesus é o dia que nós morremos. O dia que nós morremos, acabou o mundo para nós. Aí é o final do mundo para nós. Então, nós devemos estar sempre como as 10 virgens. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Nós devemos ser como as virgens prudentes. Estar com a nossa candeia sempre acesa. Estar com a nossa vida em dia com o Senhor. Lembrando de nos arrepender dos nossos pecados diários que nós cometemos e também procurando melhorar cada dia mais, porque quem sabe do nosso futuro é o Senhor Deus. Saul achou que seus filhos seriam seu filho seria o futuro rei, mas não foi, porque o Senhor Deus preparou outro rei por causa da sua desobediência. Então, nós não sabemos o nosso futuro. Nós não sabemos como que nós estaremos amanhã. Se amanhã nós teremos condições de ter a Bíblia em nossas mãos, se nós teremos um templo aberto para nós cultuarmos ao Senhor, se nós teremos a família do nosso lado. Por isso, nós vivemos bem o dia de hoje, gratos a Deus pelo que nós temos hoje e nos fortalecendo para que, se vier o dia mau, nós possamos estar firmes com o Senhor para vencer. E quando Jesus vier nos buscar, Ele nos encontre e diga: muito bom servo e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Oh, glória a Deus por isso. O Senhor Deus cuida de nós. Ele nos dá as condições para que nós sejamos encontrados firmes e fiéis na sua palavra. Amém. Obrigado por assistir o vídeo. Se você puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo.